Tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula a gente vai falar sobre a lei dos senos, beleza? Então nós temos aqui o seguinte exercício, né? Seja x a medida do lado EF do triângulo. Determine os outros dois lados em função de x. E daí a gente vai calcular esse ângulo também aqui, que é fácil, né? Porque a gente já sabe que a soma em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos tem que ser sempre 180 graus. Então isso aqui, a medida aqui desse ângulo aqui vai ser fácil de encontrar. Mas é o seguinte, para a gente encontrar então os outros dois lados, né? Ou seja, esse lado aqui, ó, e esse outro lado aqui, a gente vai ter que aplicar o chamado lei dos senos, a chamada lei dos senos. Por quê? Porque notamos aqui, ó, que esse triângulo aqui, ele não é um triângulo retângulo, beleza? Então, nesse caso, nós vamos ter que aplicar a lei dos senos. Olha só, para a gente descobrir a medida desse ângulo aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte: se a gente chamar esse ângulo aqui de alfa, então vai ficar assim, ó, alfa mais 70 mais 50 tem que ser igual a 180 graus, beleza? Então, isolando aqui o alfa, né, nós vamos ter 180, isolando o alfa vai ser igual a 180 graus, menos 70 menos 50 graus. Então, alfa é 180 menos 70 menos 50. Esse menos 70 menos 50 vai ser menos 120. E daí 180 menos 120 é 60. Então repare que esse ângulo aqui, ele é de quanto? 60 graus. Então não é um triângulo retângulo, beleza? Então por isso que a gente vai aplicar a lei dos senos, porque ela é aplicável, pessoal, em qualquer triângulo. Qualquer triângulo. Então o teorema da lei dos senos diz assim, ó: em qualquer triângulo, os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos a eles. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos a relação matemática dessa proporcionalidade da lei dos senos. Ó. Então, por exemplo, ó, o lado A é proporcional ao seno do lado oposto, beleza? Ou melhor, do ângulo oposto a ele. O lado B ele é proporcional ao seno do ângulo oposto ao B. O lado B, né? E a medida do lado C ele é proporcional ao seno do ângulo oposto a ele, né, que é o seno do seno de C, beleza? Do ângulo C. Então aqui é o seguinte, ó, de acordo com essa proporcionalidade aqui, a gente vai montar aqui a nossa conta, tá? Então vai ficar assim, ó. Se eu chamar, por exemplo, ó, esse x aqui, opa. Se eu chamar esse x aqui de A, ou seja, esse lado A aqui, então o ângulo oposto a esse lado aqui, qual que vai ser? Vai ser o D. Então aqui eu vou ter que colocar seno de D, beleza? Então esse camarada aqui vai ser o seno de D. Então se eu chamar esse camarada aqui, ó, o DE, né? Cadê o DE aqui? Tá aqui, ó. Se eu chamar esse ângulo aqui, o F, vai, que é 50 graus. Se eu chamar ele de B, né? Então esse daqui vai ser o seno de B. Que na verdade, né? Aqui no caso não é seno de D, né? Vai ser o seno de A. Esse camarada aqui ele vai representar o seno de A, tá? E por conseguinte, né? Se esse aqui é o seno de B, esse aqui vai representar o quê? O lado B, né? E no caso desse lado aqui, ele vai ter que ser forçadamente o lado C. É como se ele estivesse representando o lado C. Então, no caso, esse daqui seria o seno de C. Por que eu fiz isso, pessoal? Para mapear para vocês qual é o papel que o X está fazendo aqui dentro
dessa proporcionalidade da lei dos senos, beleza? Quem que está fazendo o papel do seno de A então? Se esse aqui é o lado A, então quem está fazendo o papel do seno de A é o quê? É o seno do ângulo D, beleza? Então, se quem que está fazendo aqui o papel do lado B? É o lado DE. Então, nesse caso, quem que vai fazer o papel do seno de B? Vai ser o seno de F, beleza? Então, vamos montar a conta aqui baseado na proporcionalidade da lei dos senos aqui. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou ter então que x está para o seno de A. Quem que é o seno de A aqui? É o seno de D, né? Seno de D, beleza? Assim como o lado B, né? O lado B é o DE aqui, ó. Então, DE está para o seno de B. Quem que é o seno de B aqui? Bom, se o DE é o lado, então o ângulo oposto vai ser esse aqui, ó. O seno de F. Que vai ser igual a C sobre seno de C. O C quem que é que está fazendo? Quem que é o tá fazendo o papel do C aqui? É o lado DF, né? Então vai ficar aqui DF, opa, sobre seno de quem? De E, né? Porque o ângulo oposto a esse lado aqui, ó, o ângulo oposto vai ser esse aqui, ó. Então vai ser o seno de E. Beleza? Então agora vamos substituir aqui os valores que der para serem substituídos. Então, por exemplo, eu quero encontrar o x ainda, né? Então, vou colocar x sobre o seno de D. O D aqui, qual é a medida do ângulo dele? 60 graus, é esse aqui, ó. O ângulo D é esse. Então é seno de 60 graus. Então isso aqui vai ser igual ao DE, né? O DE a gente não tem a medida ainda, ó. Beleza? Então a gente só coloca aqui o DE sobre o seno de F. Quanto que mede aqui o ângulo F, né? O ângulo F é esse aqui, né? 50 graus, ó, beleza? Então eu tenho aqui o ângulo F, que é 50 graus. Então é seno de 50, que vai ser igual ao DF. O DF também a gente não tem a medida aqui ainda, né? Então vamos chamar de DF mesmo. Opa. Sobre seno de E. Quanto que mede o ângulo E aqui? Tá aqui, né? O ângulo E é esse. Então ele mede 70 graus. Então aqui vai ser seno de 70 graus. Beleza? Ok. Então, como a lei dos senos garante então a proporcionalidade, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esses camaradas aqui, ó. E vamos fazer a conta aqui em cima deles, beleza? Então vai ficar assim, ó. Eu vou escrever então. Vou isolar o DE aqui, beleza? Então vou passar esse seno de 50 graus. Passar esse seno de 50 graus, que está aqui dividindo o DE, para o outro lado. E ele vai multiplicar então esse primeiro membro aqui, beleza? Então vai ficar assim, ó. Vou escrever então que o DE ele vai ser igual ao x sobre seno de 60 graus multiplicado por quem? Pelo seno de 50, né? O seno de 50 está dividindo, então ele vai passar para o outro lado multiplicando. Seno de 50 graus, beleza? Então o que eu vou fazer agora? Ó? Olha só. Vamos na tabela trigonométrica verificar qual que é o valor do seno de 50. Então vamos lá. Ó. Tabela trigonométrica. Seno de 50 graus, né? Então tá aqui, ó. Tá aqui a coluna do seno. 50 graus esse aqui, ó. Então o valor para o seno, né?
de 50 graus vai ser esse camarada aqui, ó. 0,7660. 0,7660. Então vamos lá, ó. A gente viu lá que o seno de 50, 0,7660, beleza? Então é esse valor que nós vamos colocar aqui, ó. No lugar do seno de 50, 0,7660. Vezes quanto? Vezes o x, né? E agora a gente vê o seno de 60 também, ó. Seno de 60 graus lá na tabela trigonométrica. Seno 60 graus. Então vamos lá. Vamos lá na tabela, o seno, né, de 60 graus, ó, 57, 58, 59, 60. Então esse camarada aqui. Então aqui está marcando o que é. Vamos pegar os primeiros 4 números depois da vírgula, tá? 0,8660. Então aqui vai ficar 0,8660. Então aqui é 0 no lugar do seno de 60, né? 0,8660, beleza? Isso aqui vai ser igual a medida do segmento DE, do lado DE, né? Que é esse lado aqui, ó. Então aqui a gente pode fazer assim, né? Olha só. Embaixo desse 0,7660, a gente tem o 1. E aí a gente faz as multiplicações, né? A gente multiplica esse por esse e esse aqui por esse. Então vai ficar 0,7660 que multiplica x. E aqui 0,1 vezes 0,8660, que é o próprio 0,8660. Ok? Que vai ser igual à medida aqui do DE. Aqui no caso dá para a gente fazer a divisão, ó, entre esses camaradas aqui, ó. A gente pode pegar eles e fazer a divisão, beleza? Então vai ficar assim: 0,7660 dividido pelo 0,8660. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é eliminar a vírgula, né? Então, vou tirar a vírgula daqui e daqui, porque as casas decimais já estão igualadas. Então aqui eu posso desconsiderar esse 0 e esse 0. E posso tirar esse 0 e esse 0 também. Então agora eu vou dividir esses camaradas aqui. Então dá para dividir o 766 pelo 866? Não dá, né? Então vou ter que colocar um 0 aqui, um 0 aqui. Agora dá para fazer a divisão, né? Então quantas vezes que o 866 cabe dentro do 7660? Vai ser 8 vezes, tá? 8 vezes. Porque, ó, se a gente fizer 8 vezes 866, 8 vezes 6, 48. Vai 4, 8 vezes 6, 48. Com mais 4, 52. 8 vezes 8, 64. Com mais 5, 69. Então vai caber ali dentro, né? Só que se eu fizer 9 vai ultrapassar. Então é 8 mesmo, tá? Então 8 vezes 866 dá 6.928. Subtraindo, né? Vou emprestar 1 aqui desses 6, vai ficar 1 aqui. Então 2. 5 menos 2 é 3. Não dá para subtrair 6 do 9, então vou pegar emprestado 1 aqui do 7. Então 16 menos 9, 7. E 6 menos 6, 0. Beleza? Bom, agora eu tenho 732, né? Então vou colocar um 0 aqui de novo. Só que dessa vez não vou colocar aqui. Então vai ficar assim, ó, 7.320. Quantas vezes que o 866 cabe aqui dentro? É o 8 de novo, tá? Então 8 vezes 866 dá 6.000. Já fiz a conta aqui, né? 6.928.
Então, emprestando 1 aqui desse 2, vai ficar 10 menos 8, que é 2. Emprestando 1 aqui desse 3, ele vai virar um 2. Então, aqui vai ser 11 menos 2, que é 9. Emprestando 1 aqui desse 7, ele vai virar 6. Então, aqui vai ser 12 menos 9, que é 3. E 6 menos 6, que é 0. Beleza? Então, de novo, né? Vamos ter que colocar mais um zerinho aqui. E aí, quantas vezes que o 866 vai caber dentro do 3.920? 4 vezes, né? Vai caber 4 vezes. Porque veja só, 4 vezes 8, 66, 4 vezes 6, 24, vai 2, 4 vezes 6, 24, com mais 2, 26, vai 2, 4 vezes 8, 32, 34. Então, de fato, coube 4 vezes. Então, deu 3.464. Emprestando 1 aqui desse 2, então vai ficar aqui 10 menos 4, que é 6. Emprestando 1 aqui desse 9, que vai virar 8, então aqui vai ser 11 menos 6, que é 5. 8 menos 4, 4. E 3 menos 3, 0. Então, de novo aqui, vou ter que colocar mais um zerinho aqui, porque não dá para você dividir esse por esse. Agora vai dar. Então, quantas vezes que o 866 cabe dentro do 4.560? 5 vezes, né? Então, vai caber 5 vezes. Porque, olha só. 5 vezes 866. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 6, 30 de novo, com 3, 33. Vai 35 vezes 8, 40. Com mais 3, 43. Então coube 5 vezes de fato, né? Só que daí, pessoal, como a gente disse, a gente vai calcular somente as 4 primeiras casas decimais depois da vírgula, beleza? Não precisa ter essa precisão infinita, tá? Então aqui vai ficar então 0,88 45 que multiplica x. Então essa aqui é a medida do segmento DE, beleza? Esse DE, então ele mede isso aqui, ó, 0,8845x, beleza? Ok, então agora falta a gente encontrar aqui a medida do DF, né? A medida do DF a gente não encontrou ainda. Então vamos fazer isso. Então aqui o que nós vamos fazer? Como a lei dos senos, né, garante que em qualquer triângulo os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos a eles, ou seja, nós temos aqui uma proporcionalidade, então a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar agora para fazer essa proporção esse camarada aqui e esse aqui. E por quê? Porque a gente vai calcular agora a medida do DF, que é o que falta. Então vai ficar x sobre seno de 60, né? Então, ó, x sobre seno de 60 graus, que vai ser igual ao DF sobre o seno de 70 graus. Beleza? Bom, o seno de 60, né, a gente já tem aqui, ó. Então agora falta a gente pegar o seno na tabela trigonométrica, né, o seno de 70 graus, né? Então vamos lá, ó. Seno de 70 graus. Vamos ver lá na tabelinha trigonométrica quanto que ele vale, né? Então tá aqui, ó, seno, né? Tá aqui os graus, ó. A gente está procurando o seno de 70 graus. Tá aqui, ó. Então aqui o valor que a gente está procurando. Só as primeiras 4 casas decimais depois da vírgula, né? Então vai ser 0,9396. Então 0,9396. Conferindo. Isso mesmo. Então vamos aplicar aqui, ó. Então vai ficar assim. X sobre seno de 60. Seno de 60 0,8660.
que vai ser igual a DF sobre o seno de 70, que é 0,9396. E agora a gente vai isolar o DF, né? A gente vai passar esse 0,9396 que está dividindo para o outro lado multiplicando. Então vai ficar assim, DF, que vai ser igual a 0,9396, que multiplica o x sobre o 0,8660. Então, embaixo desse 0,9396, a gente sabe que tem o quê? Tem o 1, né? Então, a gente agora faz a multiplicação do numerador, dos numeradores, né? E dos denominadores. Então, vai ficar assim, 0,9396x sobre 0,8660. Isso vai ser igual ao lado DF. Então agora basta a gente fazer essa divisão aqui, ó, para descobrir a medida do DF, que é o que falta aqui, beleza? Então vamos lá. 0,9396 0,9396 dividido pelo 0,866. Zero, né? O número de casas decimais depois da vírgula já está igualado, né? Então vamos desconsiderar aqui essa vírgula e essa também. Vamos tirar esse zero e esse também. E aí é o seguinte, podemos fazer a divisão agora. Então quantas vezes que o 8.660 cabe aqui dentro? 9.396 uma vez, né? Então 1 vezes 8.660 é o próprio 8.660. Então 6 menos 0 é 6. 9 menos 6 é 3. Vamos emprestar 1 aqui desse 9 que vai virar 8. Então 13 menos 6 é 7. E 8 menos 8, 0. Beleza? Então dá para dividir agora o 736 pelo 8660? Não dá. Então vamos colocar aqui um 0 e uma vírgula aqui. Beleza? Agora quantas vezes que o 866 cabe dentro do 7.360? Nenhuma vez, né? Porque esse número aqui, o 7.360, é menor ainda que o 8660. Então, vamos ter que colocar um outro zerinho aqui e um zerinho aqui depois da vírgula, beleza? Agora sim dá para a gente fazer a conta. Então, quantas vezes que o 8660 vai caber dentro dos 73.600? 8 vezes, né? Porque olha só, 8 vezes 8660, ficar 8 vezes 0 que é 0, 8 vezes 6 que é 48, vai 4. 8 vezes 6, 48, com 4, 52, vai 5. 8 vezes 8, 64, com mais 5, 69, né? Então vai caber 8 vezes, ó. Então vai ficar 69.280. Então vamos fazer a subtração aqui, 0 menos 0 é 0. Vamos emprestar 1 aqui do 6 que vai virar 5. Então 10 menos 8 é 2. 5 menos 2 é 3. Vamos emprestar aqui 1 aqui de 7 que vai virar 6. 13 menos 9 é 4. E 6 menos 6 é 0, beleza? Então agora dá para fazer a divisão entre o 4.320 e o 8.660? Não dá, né? Então vamos de novo, colocar um zerinho aqui. E agora, quantas vezes que o 8660 cabe aqui dentro do 43.200? Cabe 5 vezes, né? Porque olha só, 5 vezes 8660, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 6, 30. Com mais 3, 33. E 5 vezes 8, 40. Com mais 3, 43. Beleza? Então aqui vai ficar
43.300. Na verdade, né, pessoal, aqui vai caber 4, né? Pensei que ia caber aqui, mas vamos lá, vamos fazer com 4. Então vai ficar 4 vezes 8.660. Deixa eu apagar até esse 5 daqui, né? Então vai ficar 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 6, 24. Com mais 2, 26. Vai 2. E 4 vezes 8, 32. 34. Então aqui vai ficar 4. Então já fizemos a conta, né? 4 vezes 8.660 deu 34.640. Então fazendo aqui a subtração, emprestando 2 aqui. 1 aqui do 2 vai virar 1. Então 10 menos 4 é 6. Emprestando 1 aqui do 3 ele vai virar 2. Então aqui 11 menos 6, 5. Emprestando 1 aqui do 4 ele vai virar 3. Então 12 menos 4 é 8. Beleza? E 3 menos 3, 0. Ok. Bom, dá para dividir esse 8.560 pelo 8.660? Não dá. Então, se a gente colocar um zero aqui, automaticamente a gente vai ter que colocar um zerinho aqui. E como a gente não precisa não quer essa precisão, né? A gente vai calcular só até as primeiras 4 casas aqui, beleza, pessoal? Então aqui ficou 1,0840. 1,0840. Então a gente viu que o DF vai ser igual a 1,0840x. Beleza? Então essa é a medida aqui do DF, ó. Então acabamos de calcular então a medida do DF. Então trazendo aquele triângulo aqui para baixo, ó, vai ficar assim. Então a medida aqui do DE 0,8845x, 0,8845x. A medida do DF está aqui, ó, é 1,0840x. E a medida do FE é o próprio x, beleza? Então tá aqui, tá resolvida a questão. E lembrando que esse ângulo aqui, né, a gente calculou lá em cima, é 60 graus. Terminamos aqui a questão, né, encontrando aqui os lados desse triângulo, que não é um retângulo, triângulo retângulo, né? Aplicando o que, pessoal? A lei dos senos, beleza? Foi um exercício meio trabalhoso, né? Então vou ficar por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.